Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Simpósio Permanente sobre as experiências fora do corpo, as viagens astrais. Esse projeto reúne uma série de entrevistas, palestras com diversos projetores, pesquisadores e escritores que compartilham suas experiências, técnicas e conteúdos importantes, especialmente para você interessado no assunto. E nesta edição temos o prazer de compartilhar a gravação que realizamos no Rio de Janeiro com Marco Antônio Coutinho, que é escritor, jornalista e massoterapeuta, estudioso da corporeidade, da morte e do morrer e das tradições sapienciais. Há cerca de 30 anos dedica-se de forma independente ao estudo e prática das experiências fora do corpo. Dentre os livros que já escreveu, há 3 obras dedicadas às experiências fora do corpo. A primeira é o livro Além do Corpo, a arte tradicional das experiências extracorpóreas, onde dá conta de seus primeiros insights a respeito dos fenômenos projetivos. A segunda é Conversando sobre as experiências fora do corpo, uma discussão sobre procedimentos práticos e exercícios para as saídas do corpo, mas também uma análise crítica em que algumas consagradas teorias sobre as experiências fora do corpo são colocadas em xeque. E a terceira obra é Vivências fora do Corpo, a aventura de cada um, com o músico Elione Medeiros, que também está com a gente aqui nesse simpósio, a psicoterapeuta Silvia Haswich, o psicólogo Drauzio Milagres e o médico Luiz Arrá. Ambos, Drauzio e Arrá, também estão nesse simpósio sobre as experiências fora do corpo. Marco Antônio Coutinho organizou a obra e escreveu um dos 5 ensaios que compõem o livro. Atualmente, Marco Antônio Coutinho retornou às suas origens literárias da juventude e dedica-se mais ao romance, aos contos e à poesia, mas sem deixar de lado o mundo espiritual e psíquico que, de uma forma ou de outra, encontra sempre espaço em suas obras. Lembrando que, se você tiver dúvidas sobre o tema, a melhor e a mais rápida forma de obter respostas é enviar um áudio para o WhatsApp para o número 11 98880 1545. Outra maneira é digitar suas questões no campo de comentários diretamente no nosso canal no YouTube. Que as melhores energias cheguem até você, discernimento, paz, luz e amor. Bom, Marco Antônio Coutinho, eu sou Marco Antônio Coutinho, conhecido também por algumas pessoas dos meios dos grupos de discussão que se desenvolveram entre os anos 90 na internet e os anos 2000, o grupo Viagem Astral, o Voadores, etc. Fiquei conhecido como MAC lá, que são as iniciais do meu nome, né? Como o Wagner Borges me chama até hoje, como o Drauzio também me chama. E eu sou escritor, sou jornalista e sou massoterapeuta. E sou um pesquisador, um estudioso e um praticante das experiências fora do corpo, que para mim são um elemento fundamental. É uma coisa pela qual eu tenho uma atração desde criança, né? Na adolescência eu comecei a ter as primeiras experiências consistentes. E um pouco depois eu resolvi articular as minhas pesquisas, as minhas buscas, para poder compreender um pouco mais isso, né? A teoria é importante. Existe um certo preconceito contra a teoria, mas a teoria é indispensável, né? Você pode ser uma pessoa só teórica, por exemplo. Aquelas pessoas que estudam a projeção através dos sujetos, dos laboratórios, aquelas coisas e tal. Mas você não pode ser só prático. Se você não tiver a teoria, você não contempla a tua experiência, né? A teoria é uma contemplação da experiência. E eu então resolvi me articular, não para criar uma teoria, porque eu acho que nessa área da projeção, como em outras áreas psíquicas, as coisas tem que ser em aberto sempre, não dá para fechar. E é assim então que a projeção, ela vem, como é uma coisa pela qual eu me interesso desde menino. Eu já não sou nenhum menino, já tenho mais de 60, estou com 65 anos. Então, mas desde menino eu tinha algumas experiências próximas disso. Na adolescência a coisa se aprofundou. E depois eu comecei a me articular teoricamente e fazendo a prática já sob a luz do pensamento
da reflexão que eu realizava em torno disso. Minha profissão, das minhas profissões, vamos dizer assim, como escritor, como jornalista e como massoterapeuta, terapeuta corporal, a projeção está presente nelas todas. De uma forma direta ou de uma forma indireta. Seja eu escrevi artigos para jornais e tudo sobre projeção. Eu escrevi 3 livros sobre isso, um deles foi o livro com Drauzio Milagres, com a Silvia Ravix, com o Elione e o Luiz A. E 2 livros que eu escrevi sozinho sobre isso, né? E a própria, embora eu seja um terapeuta corporal, quer dizer, eu trabalho com imposição de mãos e com a massagem, mas eu trabalho numa perspectiva energética, né? E que passa pela, digamos assim, o grande capataz, o grande capitão das energias no corpo, que é o que eu considero que seja o corpo astral. Então essas coisas, a minha visão de mundo, pela minha profissão, pelo meu trabalho, influi muito na questão da projeção, e a projeção, como eu vejo, como eu pratico, como eu entendo a projeção, influi muito também na minha vida profissional. São coisas que estão ligadas. Sou um buscador, acima de tudo, atualmente, Marco Antônio Coutinho, escritor. Ela é considerada misteriosa, ela tem essa aura de mistério, porque ela é misteriosa, né? Então é claro que hoje existe uma discussão mais aberta em torno disso, existem experiências, as pessoas tendo experiências fora do corpo, que não estão necessariamente ligadas nos templos, nas religiões, xamãs, bruxas, não são necessariamente essas pessoas, né? E com a comunicação, com as formas de divulgação das ideias, a globalização e tudo, você descobre que projeção pode ter tanto aquele sacerdote, né, como pode ter um mestre taoísta, como pode ter uma dona de casa dali de Minas Gerais, né? E um executivo lá de Nova York ou de São Paulo pode ter projeções, quer dizer, é uma coisa do ser humano. Mas ela ainda tem muita coisa para descobrir, quase tudo, na verdade. A gente vê, por exemplo, ficou uma ideia aqui no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil particularmente, uma discussão muito grande ali pelos anos 90, né? Que uma pessoa muito responsável por essa discussão, esse estímulo, foi o professor Valdo Vieira, que era um criador aí da proposta da projeciologia e tal. Embora houvesse outros trabalhos, outros livros, mas fora do Brasil. Aqui no Brasil nós tínhamos Hamilton Prado, mas já tinha falecido, o livro dele se tornou uma raridade. Wagner Borges, que conseguiu voltar com aqueles livros dele e tal. Então a gente tem essa questão de discussão muito ampla. Chegou-se a um ponto de um grande entusiasmo. Fizeram os grupos de discussão na internet, né? E aí a gente começou a ouvir assim, não, a projeção qualquer um faz, a projeção você corta, né? Falando cinematograficamente, corta, vem parar nos anos 2000. Então você vê que aquele entusiasmo todo foi legal como divulgação. Mas até tem um livro meu, que eu coloco um artigo, é um livro crítico sobre a projeção, sobre essa questão toda, que eu coloco um título que é assim: sair do corpo não é tão difícil quanto se pensava antes, mas também não é tão fácil quanto se pensou há pouco, né? Não, vamos sair a projeção e tal, bababá. Então, ela tem essa dose de mistério. Existe até uma versão que eu considero totalmente equivocada, que dizia que as projeções eram secretas porque as ordens iniciáticas que dominavam aquilo queriam guardar aquilo como segredo para manter poder. Isso não tem nada a ver. O segredo era feito, então, da projeção e outras práticas para evitar a fogueira, o apedrejamento, aquela coisa toda, né? Eram buscadores e até mesmo quando eram reis que faziam isso, como no caso do Egito, né? Eles tinham que se proteger até que o povo estranhava aquilo. O povo queria mais aquela versão religiosa das coisas, né? Então, tinha que ter o segredo mesmo. Mas com o tempo essas coisas, né, tudo um dia vai ser proclamado nos telhados, né, como se diz. E ela veio e se tornou ampla e tudo. Mas quando as pessoas tiveram acesso a essa informação e foram se projetar, elas viram que não era assim tão fácil. E não se sabe tanto sobre projeção como a gente pensava que sabia. Então ela tem uma aura de mistério um pouco forçada, claro,
por pessoas que gostam de fazer aquele clima meio de mistério, né, tipo, eu saio do corpo, então eu sou melhor que você não tente fazer isso. Eu sou espiritual, mais espiritualizado que você, que é uma bobagem, tudo isso é bobagem, né? O cara que sai do corpo não é mais espiritualizado do que o que não sai. Eu conheço até ateus e pessoas totalmente descrentes do psiquismo que são muito mais espiritualizados do que o projetor, aquele cara que está pensando em iluminação, em evolução e tudo. Mas ela é um processo que é inerente ao ser humano, mas que a gente não sabe muito bem como e por que ela acontece, e vamos descobrindo aos poucos. E cada um tem a sua abordagem, cada um tem os seus motivos para tentar realizar a projeção ou para continuar realizando uma vez conhecido. Mas o mistério vem daí mesmo. Ela mesmo é uma questão... Ela fala da relação entre o corpo físico, o nosso corpo físico, que é muito misterioso, nós não conhecemos também tanto quanto conhecemos sobre o nosso corpo físico, e essa dimensão mais sutil que é o chamado corpo astral. Né? Então são duas coisas, dois mistérios se relacionando e processando uma situação específica, que a gente não sabe bem como é que é. Então é natural, mas a gente resolve os mistérios pela experiência em primeira mão. Eu acho que é aí que se resolve, que se compreende mais pela compreensão vinda da experiência em primeira mão. Tem algumas experiências muito marcantes, né? Mas para mim eu tenho duas particularmente que me ocorrem agora, né? Assim porque tem várias experiências que mostram coisas específicas, onde aprendi coisas específicas, onde eu pude ajudar, por exemplo, experiências que eu saí para ajudar uma amiga que estava no hospital com infecção, que ela teve uma ferida no rosto, uma coisa, eu saí do corpo aí atrás dela e fui parar num outro hospital com uma pessoa que eu não conhecia, né? E aí eu peguei, e essa pessoa, ela estava mal, muito mal, doente, eu não sei se ela sobreviveu, mas ela estava muito mal, mas eu fui lá dar algum conforto a ela. Fui estimulado, me harmonizei com aquilo, ou fui estimulado aí lá por outras consciências que... Né? E aí, então, ajudei, depois estive sabendo que essa minha amiga, ela tinha saído do hospital, né? Ela não precisava mais de mim ali naquele momento, então aquele meu impulso foi dirigido para outro hospital, para outra pessoa. Agora, tem duas experiências muito marcantes para mim, que são a primeira, que foi por volta dos 15, 16 anos, foi a primeira projeção realmente lúcida, consciente e lúcida que eu tive, né? Eu saí, inventei lá um exercício maluco, eu não tinha muita consciência, mas era um exercício bastante lógico. Foi de tarde, daí para dormir e me preparei para sair do corpo. Saí do corpo, mas o engraçado foi a realidade da coisa, né? Quer dizer, não tem... As pessoas falam assim, mas isso não é um sonho muito vívido, não tem como confundir. Era eu, só que leve e fora do corpo, simples assim. Então você vê a realidade muito claramente. Me lembro que quando eu acordei, eu estava dormindo fora do corpo, saí fora do corpo, ainda dormindo. Eu acordei, aí eu olhei aqui assim e vi uma parte de trás de uma cabeça masculina aqui assim. E eu falei, o que estou fazendo atrás desse cara aqui? O que é isso? Aí eu olhei, peraí, é muito familiar aquele cucuruto aqui, aquele pescoço. Era meu corpo, né? Que eu estava próximo dele, assim. Então eu falei, eu estou fora do corpo, cara, que bacana e tal. Então me dei um comando mental para flutuar, flutuei. E fiquei um pouco, não foi uma experiência de ir a lugares, não. Eu fiquei ali no quarto, flutuando, olhando, experimentando aquela sensação inigualável de estar fora do corpo. E até vi umas coisas que na hora eu percebi que eram meio alucinatórias, né? Coisas psíquicas que a gente não sabe se são elementos... Porque no astral alguma coisa pode ser alucinação e ela pode ser uma alucinação nascida do pensamento real e tem uma realidade específica no astral, né? Eu vi um animal que estava perto da minha mão, o Drauzio vai me entender bastante, porque eu fiquei assustado porque era uma aranha imensa. Ela tinha o tamanho da minha mão, né? Escura assim, peluda assim, e ficava fazendo uns gestos com as patinhas que as aranhas realmente fazem. Aquelas aranhas, tipo grandes tarântulas, as caranguejeiras, elas ficam no lugar assim, mexendo com as patas.
E eu fiquei naquele medo, né? Falei, e se ela picar a minha mão lá do meu corpo, né? Fiquei naquela, volto pro corpo e pulo da cama. Falei, não, vou perder essa oportunidade, estou tentando sair do corpo um tempão. Falei, isso aí é uma ilusão qualquer. Aí ela começou a vibrar e desapareceu. E eu flutuei mais um pouco e retornei ao corpo. Então ela foi muito forte, porque foi muito clara. Eu estava totalmente desperto fora do corpo. Não foi aquela projeção que você oniriza, não. Eu estava totalmente desperto, foi a primeira realmente lúcida. E tem uma outra também que foi muito marcante para mim, que eu só vou entender o que ela me trouxe de ganho, foi anos depois que eu fui entender isso. De conhecimento, de experiência, que é o seguinte. Uma coisa que se pergunta, as pessoas tentam muito sair do corpo fazendo aquela consciência contínua. O que é a consciência contínua? Você está deitado, você está acordado durante todo o processo. Você relaxa, aquela coisa toda, vai saindo do corpo, você percebe, está consciente em todo aquele momento da decolagem, da saída e tal, sai do corpo, tem a experiência que tem, e no retorno você fica consciente o tempo todo. E eu não sou assim. Eu estou acordado e de repente dá aquele negócio, dá um apagão, eu estou fora do corpo. Depois eu retorno, dá um apagão, eu estou dentro do corpo. Então, mas teve duas vezes, em duas projeções diferentes, que eu tive que eu fiquei com a consciência. Uma foi na saída. Eu não estava nem querendo me projetar, eu estava fazendo um exercício de meditação, que é um exercício que eu pratico diariamente. Meditação, para mim, é extremamente importante. Estava fazendo exercício, faço o exercício sentado, relaxado, e estava bem num estado assim, bastante, o estado de meditação mesmo, entrando no vazio, e de repente abre-se um túnel na minha frente e eu começo a cair naquele túnel. Quer dizer, eu estava saindo do corpo e estava ainda consciente. Num estado alterado de consciência, mas consciente. Então, eu não estava esperando aquilo, então abortei a experiência, que poderia ser uma experiência muito bacana. E uma vez eu estava voltando para o corpo, e quando eu fui baixando no corpo, eu mantive a consciência o tempo todo, retornando ao corpo, e eu entrei no corpo, a minha sensação foi muito ruim, muito desagradável, porque era uma sensação como meu corpo fosse uma esponja, ou para aqueles mais antigos que poderão entender melhor o exemplo, um mata-borrão. Vocês não sabem o que é mata-borrão, hoje em dia não se conhece mais, mas é uma coisa que absorvia a tinta. A esponja era o meu corpo, e eu era a figura líquida, digamos assim, o líquido que era absorvido. Quando eu entrei, eu senti aquilo fazer, foi me absorvendo. Eu não entrei no corpo, foi uma absorção lenta, como se fosse uma esponja absorvendo um líquido qualquer. Aquilo foi muito desagradável, e eu muito paulatinamente fui passando de uma sensação de liberdade, de leveza, que é a sensação da projeção, para mim, para uma sensação pesada, como se eu estivesse sendo encerrado num escafandro, né? Eu entendi muito aquela frase de Platão e de Pitágoras, soma sema, né? O corpo como o túmulo da alma, mas que significa também outra coisa que a gente pode conversar depois. Mas esse aspecto tumular eu entendi muito bem. Então, naquele momento foi muito desagradável. Logo depois, eu abri os olhos físicos e tudo, já estava adaptado de novo, com aquele corpo mole como é, aquela atonia que vem do período das projeções ou do próprio sono comum. Mas aquele momento foi muito difícil. Então, eu já percebi o seguinte, a psique que eu sou me poupa de certas coisas desagradáveis simplesmente apagando. Quer dizer, em alguma parte de mim eu digo assim, não é necessário que eu veja sair do corpo ou que eu me veja entrar no corpo. Então, embora já tenha acontecido, até mais de uma vez, mas essas foram particularmente vívidas, foram muito desagradáveis. Então, a psique que eu sou me poupa de certas situações ruins, certas experiências ruins, desagradáveis, né? Então, essas projeções são muito marcantes porque me mostraram coisas a respeito, não do conhecimento em geral, não da sabedoria em geral, mas da própria projeção comigo, como é que ela acontece comigo. Então, foi muito instrutivo. Iniciação, como nós entendemos no Ocidente, né? Ela é... A palavra iniciação vem do latim initium, começo, princípio, nascimento. Então, a iniciação ela é um processo que acontece das mais variadas formas, as pessoas,
ela está se mostrando o tempo todo na vida da gente, mas a gente não tem consciência disso. Aquele buscador, aquela pessoa que está buscando melhorar, evoluir, aliás, eu não gosto muito da ideia de evolução, eu digo por despertar, digamos assim. Essa pessoa está mais atenta e ela vai passar por iniciações que acontecem na vida. A iniciação é um processo de morte e renascimento. É uma morte simbólica, uma morte de uma dimensão específica da tua consciência, do teu eu, de uma maneira de ser, de uma maneira de ver o mundo, de uma maneira de estar no mundo. Uma morte causada, levada como extremo de uma série de acontecimentos, mas que aquilo amadurece você, é um processo já para que você já está amadurecido para passar por ele, e aquilo termina de te amadurecer e você sai daquilo renascido. Agora, ela vai acontecer de várias maneiras. No dia a dia, na vida, a gente tem iniciações que acontecem na vida familiar, na vida profissional, na vida pessoal, coisas que você vê, que você pensa. Você tem aspectos iniciáticos. As ordens ou as assembleias, as capelas tradicionais, no esoterismo tradicional, elas reproduzem isso em suas cerimônias, né? Reproduzem isso nos seus templos. Então existem as iniciações do esoterismo, iniciações religiosas, como o candomblé, por exemplo, né? E você vê nas ordens iniciáticas se passa esse processo. Então tem ritos. O rito é um teatro maravilhoso, né? O rito é uma dramatização de situações psicofísicas, psicoespirituais. Então você passa por aquilo. Então quando você entra numa associação ou numa religião de cunho iniciático, como você tem o exemplo do candomblé, mas você tem as ordens tradicionais, você tem sempre, até as ordens mesmo que não são ordens, digamos, esotéricas no sentido do ensinamento, da prática, mas que são principalmente associações, às vezes até políticas, clandestinas, como era o caso dos facalongas na China, né? Como era o caso da Sociedade do Céu e da Terra, que ele tinha um aspecto até esotérico, místico e tudo, mas ele era principalmente, eram grupos muito políticos, né? E passava-se por uma iniciação também, né? Um processo de iniciação para que aquele homem novo, aquela mulher nova estivesse presente naquela sociedade. Ele tinha que ser purificado, morrer e renascer. Tanto que em algumas sociedades a pessoa tem até um nome iniciático, não em todas, né? Recebe chama nomen mysticum, que é um nome iniciático. Isso acontece mais em certos graus do martinismo e de algumas ordens tradicionais, embora não sejam todas as ordens não, mas existe essa coisa do nome, porque você é uma outra pessoa. É você mesmo numa outra dimensão. Agora, as experiências fora do corpo, elas não estão presentes necessariamente em todas as iniciações, mas elas mesmo são uma iniciação, uma forma de iniciação, né? Porque a prática da experiência fora do corpo, ela muda você. Realmente, você vai deixando para trás aquele ser já ultrapassado que você era e renasce a cada projeção como uma pessoa nova. E certas iniciações da antiguidade, como as iniciações de Osíris no Egito, utilizava a projeção de uma maneira bastante dirigida. Havia no Egito as iniciações, no período da antiguidade egípcia, as iniciações de Ísis e as de Osíris. Ísis é quem dava a luz. Ísis é maternal. Ísis é a senhora da luz. Então as pessoas, a maior parte dos iniciados, por exemplo, vinham da Grécia, como Pitágoras, como Platão, como Plotino e tudo, de Roma, e passavam por aquelas iniciações e ali eles alcançavam a luz e alcançavam um estado de consciência novo. Alguns deles depois eram chamados ou se candidatavam à iniciação osiriana. A iniciação osiriana é a iniciação paterna, no sentido, é ele que vai te questionar, vai questionar o que você fez com essa luz que você tem. Você tem mesmo essa luz? Essa luz serviu para você? Ou foi perdida? Então ela é uma iniciação onde se morre, mas se morre simbolicamente, quase literalmente, porque havia uma fase que a pessoa era colocada num esquife e era induzida a um estado de consciência, não se sabe se por exercícios ou por beberagens ou por ambas, né? E ele tinha uma pequena morte, uma quase morte, que hoje chamamos de experiência de quase morte, e passava a encontrar com seus próprios fantasmas, suas próprias limitações, muitas vezes, como acontece na questão dos bardos, né, dos tibetanos, muitas vezes
coisas que eram fantasmas que o assombravam, personificadas, e ele tinha que enfrentar aquilo de uma maneira iluminada, de uma maneira equilibrada, de uma maneira nova. Aquele ser novo, ele tinha que superar aqueles medos. Então depois ele voltava, ele renascia, aí era literal, ele voltava ao corpo, ao esquife, onde estavam os iniciadores, dali ele era retirado como um ser humano que foi à morte e voltou para renascer iniciado. Então as experiências fora do corpo são muito fortes nesse sentido de ser utilizadas em algumas iniciações. E elas próprias são iniciações, embora não estejam presentes em todos os ritos iniciáticos, mas elas são muito, muito poderosas como elemento iniciático. Bom, as experiências fora do corpo, elas são assim, alguma coisa bastante misteriosa e ao mesmo tempo alguma coisa muito íntima do ser humano, né? Nós estamos de alguma forma, todos nós envolvidos com a projeção, embora nem todos se projetem conscientemente. Mas ela é uma tábula rasa, vamos dizer assim, em cima da qual você pode tecer milhões de procedimentos, milhões de utilizações. Então você vê, modernamente nós temos a parapsicologia, que é uma tentativa, aliás, a parapsicologia científica, os franceses fazem essa distinção, porque parapsicologia virou um nome muito fácil, todo mundo vai fazer, o cara é parapsicólogo e tal, e acaba sendo, na verdade, um religiosismo sem sacerdote, sem Deus ou qualquer coisa assim. Mas a parapsicologia científica ela é uma prática que se utiliza de métodos científicos ou paracientíficos. Paracientíficos aí não é uma coisa muito abstrata, não. São, digamos, aparelhos, tecnologia e procedimentos que não estão ainda, não são aprovados nem confirmados pela ciência oficial, mas que têm são baseados em critérios científicos. E com isso eles estudam os aspectos psíquicos, que são chamados aspectos parapsicológicos, né, do ser humano. Na projeção, não há muito um consenso dos parapsicólogos em relação à projeção. Alguns fizeram muitas experiências com projetores conhecidos, como Robert Monroe, por exemplo, Ellen Garrett, com a tal Mrs. Z, que era uma pessoa que nunca se disse o nome dela, mas o Charles Start trabalhou com ela. Vários outros, né? E tem o Charles Start, tem o Carlos Souza, os projetores também muito conhecidos. Foram feitos esses trabalhos, tiveram resultados muito estranhos. É até curioso que essas experiências tenham parado, se perdido, não sei onde andam esses relatórios. Eu não sei se elas deram certo demais e não ficou conveniente que se prosseguisse, eu não sei. Agora, tem parapsicólogos que não aceitam a projeção como os projetores, como as pessoas ligadas ao trabalho com a experiência fora do corpo aceitam ou vê. Por exemplo, a gente pega a Susan Blackmore, ela tem um livro excelente, ela teve uma projeção, ela viveu uma experiência fora do corpo, muito aloprada, porque ela viu coisas, misturou a realidade com coisas muito alucinatórias, mas também ela tinha fumado um cigarro de haxixe, né? Fumou haxixe e saiu do corpo. Aquele facilitou, mas ao mesmo tempo deu um caráter meio doidão, meio alucinatório daquela experiência dela. E aquilo colocou-a, assim, questionando a própria questão de projeção. Embora tenha saído do corpo, ela se olhou e ela falava aqui, o corpo falava lá embaixo com uma amiga, tinha uma amiga ali que estava lá no corpo, na boa, conversando com ela. Ela saiu do corpo, ficou, ela viu tudo isso. Mas aquilo não foi suficiente, não. Depois de um longo, ela estuda também relatórios da Sociedade de Pesquisa Psíquica lá, americana, inglesa, aquela coisa toda, e ela chega a uma conclusão. Ela, para negar a projeção, ela inclusive inventou uma categoria muito louca, que é mais complicada que a projeção. Ela diz, não, essa saída do corpo, a experiência fora do corpo, não existe como uma saída do corpo propriamente dita, ela é uma mistura de sonho com percepção extrasensorial e memória de não sei das quantas. Eu falei, cara, é uma respeitável salada, né, para poder negar uma coisa simples que é a sua consciência se colocar num ponto diferente do seu corpo físico. Mas é porque ela estava procurando, dentro dos critérios científicos, essa é a característica da parapsicologia, a questão das experiências que ela conheceu, a dela e de outros,
e os relatórios que ela leu não convenceram. Então ela chegou a essa conclusão. Então não existe um consenso. Outros acham que sim. Pelos experimentos que eles fizeram com projetores em laboratório, existe alguma coisa, a consciência de alguma forma se separa, vai para um ponto separado do corpo físico e percebe as coisas desse ponto. Então a parapsicologia é isso, ela está estudando, mas não existe um consenso, e nem é para ter, né? Porque é uma pesquisa, então cada um tem uma abordagem, tem uma ideia, chega às suas conclusões, é basicamente isso. A projeciologia já é diferente, já é uma outra história. Já é uma proposta do Valdo Vieira, Dr. Valdo Vieira, de se criar uma neociência a partir das experiências fora do corpo, cujo nome também é projeção da consciência, projeção astral e tal. Então ele criou o termo, fundiu o termo projeciologia para criar essa neociência, que atualmente não tenho visto, desde que ele voou lá para o outro lado do Rio, eu não tenho lido mais nada sobre a projeciologia, não tenho visto nada, não tenho... Ele deixou o Instituto, deixou todos aqueles projetos prontos e tudo, mas eu não sei há quantas anos da projeciologia, mas é essa a ideia, criar uma neociência a partir da experiência fora do corpo. Os trabalhos iniciáticos usam, nem todas as escolas iniciáticas fazem uso da projeção. Algumas se utilizam para as iniciações, mas principalmente como instrumento de trabalho, né? Para conhecimento, autoconhecimento, que é principal individualmente, que você realiza para você mesmo com as experiências fora do corpo, e para ajuda aos outros, né? Então as ordens iniciáticas utilizam assim. Digamos, aquelas que têm ensinamentos, porque nem todas têm ensinamentos. Algumas trabalham com símbolos e tal. Contemplação dos símbolos e para suscitar estados de consciência é outra história. Mas quem trabalha com ensinamentos, assim como a Mork, por exemplo, né? Elas vão utilizar a projeção como instrumento de trabalho, como utilizam outras formas de automanipulação psíquica, né? E os independentes são aqueles que eles não estão ligados a nenhuma escola, nenhuma religião, podem até já ter passado por alguma delas, mas não estão, eles procuram fazer a sua própria abordagem, vive a sua experiência, procura entender a experiência dos outros e vai trabalhando isso. Hoje em dia tem muito, não é sequer uma tendência, porque são várias abordagens. E o bacana da história é justamente isso, né? Você pega, às vezes a pessoa até conversa, são amigos. Um estuda, tem uma abordagem específica, chega a conclusões. O outro chega a outras conclusões. E às vezes essa troca enriquece as duas partes. Então eu acho que a coisa do independente vai inclusive enriquecer aquelas religiões e as ordens esotéricas, para a psicologia. Quem estiver aberto para essa variedade de experiências que advém da abordagem independente das experiências fora do corpo. É aquela coisa, desde criança, né? Eu me lembro, as primeiras referências que eu vi sobre isso foram em revistinhas de terror, quadrinhos de terror. As coisas, o cara saia do corpo, eu falei, mas que barato. Em geral era o bandido que saía do corpo, né? Era o malvado. Mas eu me simpatizava, era com o bandido mesmo, o malvado. Eu falei, esse cara é genial, pô. Então, eu ficava com aquilo, com aquela ideia. Eu tive depois conheci algumas pessoas espíritas que falavam-se dele, que já tinham saído do corpo e aquela coisa toda. E nos anos 60 essa discussão aumentou, começaram a chegar livros aqui importantes, alguns até meio ficcionais, mas traziam boas informações sobre a projeção, como era o caso do Terceira Visão, né, de Lobsang Rampa, que era um ocidental que se fazia passar por um lama tibetano, mas ele conhecia muito bem aquela questão daquela mistura de bruxaria com budismo, que é o lamaísmo, né? E então essas coisas foram se aperfeiçoando até que eu resolvi tentar. E tive algumas experiências muito esparsas, muito rápidas, até aquela experiência que eu narrei aqui, já na adolescência, que eu vi aranha perto da minha mão e tudo. E me interessei muito por aquilo, é uma coisa que me interessa muito. Eu comecei exatamente lendo livros de fantasia, coisinhas de terror, e depois fui me aprofundando, lendo mais livros de conhecedores e procurando fazer o mesmo. Descobri em mim essa prática e
essa arte, né? Olha, não. Você vê, corpo de ressurreição e corpo glorioso, sim, são coisas próximas, ou até a mesma coisa. Perispírito é uma outra história. Perispírito é uma das abordagens do chamado corpo astral, né? É uma abordagem espírita, Kardec, né? que eles consideram, e é uma conceituação também, porque as pessoas não são unânimes dizendo o que é o corpo astral, do que ele é constituído, como é que é. Cada um tem uma visão, cada grupo tem uma visão, mesmo assim, cada indivíduo tem a sua visão. Para os espíritas é o perispírito, que ele seria o quê? Um envoltório do espírito. Que o espírito, para o espírita, é o que a maioria de nós chama de alma. O espírito, para mim, é outra coisa, não tem a ver com aquela, né? Então, o perispírito é isso, é uma visão espírita, uma conceituação, um conceito espírita do que mais genericamente se chama de corpo astral. O corpo glorioso já é uma outra história. Corpo glorioso, corpo de ressurreição, aí já é uma questão alquímica meio complicada, né? Ou seja, seria um momento, uma consecução a qual alguns chegam, né? Que seria de realizar uma síntese entre o físico e o espiritual. Então você vê nos mitos, nas grandes personalidades da história da tradição, da história da espiritualidade, você vê a manifestação desse corpo glorioso. E também em tempos modernos. Na antiguidade você vê, por exemplo, o exemplo mais assim típico e conhecido é Jesus Cristo. Você entra no mérito da existência histórica de Jesus, mas eu falando da história dele, do mito, digamos assim, a gente tem aquela parte em que ele passa pela crucifixão, e que ele passa pela ressurreição, e há uma perseguição àqueles que andavam com ele, que ainda não eram chamados cristãos, né? Mas que eram os apóstolos, aqueles caras todos, e os discípulos que vinham ligados àqueles apóstolos e tudo. E os apóstolos estavam fechados numa casa onde eles se reuniam, e meio escondido para escapar da repressão, até deixar aquela onda passar. Então Jesus se manifesta no meio deles. Jesus, que eles consideravam morto e que já havia sido visto por Madalena, e eles não acreditam quando ela fala que viu o mestre, mas ele é como se ele atravessasse a parede, e os apóstolos chegaram a pensar que ele estava ali em espírito, né? Provavelmente uma projeção, uma saída do corpo, uma coisa assim. Ou o espírito dele, já não tinha mais corpo, teria morrido, já não tinha mais como... Então, acharam que ele estava ali, era em espírito, era a alma de Jesus, do mestre deles. Mas aí Jesus mostra para eles as marcas da crucifixão, né? Que estavam regenerando. E ele se torna mais denso, a ponto das pessoas verem aquelas marcas, e ele come peixe ali, eles estavam comendo peixe, e Jesus come peixe, né? E aí as pessoas falam, bom, como é que um espírito não pode comer peixe, né? E eles tocaram e tudo, né? Então, essa é o mais conhecido no Ocidente, é o mais conhecido exemplo de corpo glorioso, corpo de glória, corpo de ressurreição. Apolônio de Tiana também foi um grande filósofo neopitagórico, romano, e taumaturgo e tudo, e ele teve episódios também. Você vê isso no taoísmo também, essa questão desse corpo glorioso. E entre o Rosacruz e da Morte tem uma história, Harvey Spencer Lewis, que foi o fundador da Morte, ou seja, ele recebeu a iniciação rosacruciana, provavelmente da Rosecroix de Toulouse, na França, trouxe aquilo e deu continuidade aqui, criou um organismo chamado a Morte, né, para que aquela tradição fosse levada nas Américas. Então, tem num livro, uma biografia dele, escrita pelo filho dele, em que se narra o retorno dele à França. Depois de muitos anos, né, ele retornou à França para prestar contas do que tinha feito. Né? Ele não tinha mais contato, não era uma época como hoje, né? Isso foi no começo do século XX.
Então ele não tinha muito contato. Ele voltou para lá e participou de um conventículo, né, um pequeno congresso, de vários grupos rosacrucianos que tinham a ver com aquela tradição máter, né, com aquela Rose Croix de Toulouse. E ele narra o seguinte, que estavam as pessoas sentadas e tinha um dos delegados narrando os métodos de ensino que eles estavam experimentando para melhorar e tal, aquela situação para o homem moderno daquela época, né, ter mais acesso a essas informações, a essas práticas e tudo. E de repente atrás dele começa a se formar uma nuvem e daquela nuvem vai se tornando densa até que se transforma numa figura de um mestre lá e conversa com eles. O expositor, o palestrante se senta e aquela figura conversa com eles e passa novas instruções. Então isso é uma narrativa feita no século XX, né? Seria o corpo glorioso também. Então é uma coisa muito assim, é uma categoria, digamos, alquímica, que se passaria provavelmente no corpo astral, né? Mas que sintetiza o que há de espiritual, psíquico e físico num corpo só, que muda, que se torna denso. Isso pode ser uma coisa simbólica, pode ser real, mas isso aqui é o corpo de ressurreição. E o perispírito já é o corpo astral, que nós já estudamos há tanto tempo. Isso são categorias que a gente usa para entender aspectos da mente, né? E são categorias que são abordadas de maneira diferente. Se você vê, por exemplo, na psicanálise, vão dar uma ideia consciente, o subconsciente, que é, digamos, aquela parte mais imediata, que está lá um pouco subjacente, mas que você tem acesso, né? Por uma lembrança, você vai em busca de alguma coisa, está ali. E tem o inconsciente, que é praticamente inacessível, salvo talvez por certas práticas de hipnose e também os estados ampliados de consciência, como a própria projeção. Você pode, em alguns casos, acessar, se for necessário, acessar determinados elementos de informação que estão no inconsciente. Mas, na verdade, o que eu vejo é que a mente toda ela é una, né? E ela tem níveis diferentes, mais claros, mais presentes, mais evidentes e níveis mais sutis, que a gente divide, então, nesses aspectos de consciente, subconsciente, inconsciente e tal. Mas a projeção trabalha com esses níveis todos, porque a projeção trabalha o ser integral, o ser uno, né? E a mente, em sua essência, ela é realmente una. Nós somos mônadas, eu vejo assim, nós somos mônadas, ou seja, o que são mônadas? São unidades indivisíveis, que são expressões, por sua vez, da grande mônada, que seria a mente universal, né? Que é uma unidade indivisível. Não há divisão. Essa própria coisa de um corpo astral, de um corpo físico, não é uma coisa separada, na verdade. Não é uma divisão do ser, né? Um é expressão do outro. O corpo físico é uma expressão do mais sutil, que, em determinado momento, ele não é mais necessário, ele é desfeito. Mas, basicamente, a mente una é se manifestando, esses outros aspectos da mente são a mente una se manifestando de maneiras específicas. Olha, isso é o seguinte, primeiro a gente tem que ver o que é técnica, né? Eu acredito o seguinte, você pode ter procedimentos que facilitam a projeção, te ajudam a induzir estados apropriados a sair do corpo. A técnica dá uma ideia muito fria, quando você fala em técnica, ainda mais porque as pessoas, por exemplo, o que você dá como técnica infalível para um, o outro vai usar, não vai adiantar nada, né? Ou vai adiantar pouco. Por exemplo, imita a luz do frontal, que não sei o quê. Pode até dar um bem-estar e tudo. O cara não vai sair do corpo por causa disso. Outros saem, né? Uma coisa importante também é que as pessoas confundem, quando você fala em técnica, elas confundem técnica com fórmula, né? O que nós podemos chamar de técnica e que pode ser útil é tudo aquilo que deixa o teu corpo físico numa situação subjacente, numa situação de extremo relaxamento e a tua mente relaxadamente atenta. Essa é a técnica para você sair do corpo, essa configuração. Agora, como você vai alcançar essa configuração? Eu gosto muito de fazer aquele relaxamento parte a parte do corpo, porque aquilo é muito útil na medida em que você vai relaxando o corpo
você vai estimulando a tua consciência naquela parte do corpo, né? Porque a tua mente está no teu pé também, está no joelho, está no cotovelo, está no queixo. A mente, a gente pensa que é a coisa do cérebro, não, o cérebro é um regulador, é um aparelho sofisticadíssimo, mas o corpo astral ele é todo mente. Atualmente o próprio universo é considerado mental, né? Como dizia Hermes Trismegisto, e mais tarde os físicos como o James Jeans dizia isso, né? Que o universo começa a parecer mais um grande pensamento do que uma grande máquina. Então, se você conseguir tiver um meio para você conseguir essa configuração de corpo relaxado e mente relaxadamente atenta, aquela mente excitada, assim, ansiosa pela projeção também vai impedir, vai estorvar o processo, né? Eu acho que não preocupar muito com técnica, não. Eu acho que são esses procedimentos que favorecem. O trabalho com energias, por exemplo, é muito importante, né? Seja ele qual for. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, aquela coisa de movimentação de energia, para alguns funciona, para outros. Para mim não funciona, por exemplo. Eu faço aquilo, mas por outros motivos, não é para projeção. Mas tem pessoas que que são induzidas, fazendo esse exercício, a um estado projetivo altamente, né, agudo, quer dizer, prestes a sair do corpo mesmo. Então não existe uma técnica melhor, porque as pessoas, embora existam na projeção, existam coisas que são comuns a todos, essa configuração que eu falei é comum a todos. Mesmo que você possa projetar até andando de bicicleta, de motocicleta, como o Valdo Vieira já saiu do corpo andando de motocicleta. Eu conheci uma moça em Curitiba que aí já é um outro lado da coisa. Chega um lado que são as patologias projetivas que eu considero, né? A moça, ela caminhando pela rua, ela saía do corpo, eu ficava flutuando lá e vendo o corpo dela, tá caminhando igual um autômato, né? Isso aí já é um problema. Mas você pode até sair do corpo até andando de moto e tal, e pode sair do corpo num acidente também. Tem mil maneiras de sair do corpo, mas que não são necessariamente positivas. Não são... Você pode sair do corpo, por exemplo, dirigindo. Quem dirige sabe que você às vezes está dirigindo, conhece aquele caminho, passa as marchas, faz aquilo tudo e está pensando uma outra coisa. Muitas vezes você pode se projetar assim. Eu soube de caso de uma mulher que saiu do corpo dirigindo porque ela tinha esquecido de desligar, isso nos anos 40, desligar um aparelho lá de aquecimento com as crianças que ela estava colocando no banho. O marido dela teve um acidente, estava no hospital de outra cidade, no meio do caminho ela não sabia se voltava para ver se desligou aquilo, ficaram as crianças pequenas sozinhas, ou o marido não sabia se ia morrer na ausência dela enquanto ela não chegasse, e no meio ela ficou tão assim, ela tinha tentado a projeção muitas vezes, ficou naquele impasse, ela saiu do corpo. Foi lá, apareceu para as crianças, mostrou para as crianças como é que faz para desligar aquilo, que era um mecanismo complicado, e depois ela voltou para o corpo e continuou. Mas o carro, porque atividades como direção, você usa muito aquela mente mais subjetiva, né? Você vai muito no automático, às vezes você está pensando, tem uma conta que eu tenho que pagar não sei o quê, ou então aquele cliente eu vou não sei o quê. Quando você vê, você já passou um monte de ruas e está chegando, né? Então a questão mas a projeção ideal, ela é feita, a maneira ideal é feita com o seu corpo protegido, relaxado também, não só ideal, mas é menos difícil, digamos assim, é que você esteja bem relaxado, com a mente relaxadamente atenta. Como você vai conseguir essa configuração? Vai variar de mil maneiras, tem exercícios que algumas pessoas gostam mais do que outras pessoas vão gostar, e assim sucessivamente. Você vai buscar qual é a maneira mais apropriada para você, para a tua configuração psicofísica, para você atingir aquele estado e sair do corpo, ter a sua experiência. Eu acho que essa é a questão mais difícil, porque livros, nossa senhora, tem livros muito importantes, muito importantes. Eu acho que esse livro que a gente fez, eu fiz com os meninos, com o Drauzio, com a Silvia, com a Elione, com o Zaha, é um livro importante, né? Ele traz uma reflexão, são pessoas escrevendo sobre suas experiências, pessoas com as abordagens, com a vivência mais diferentes possíveis, né? Mas eu vou dizer assim, pegar 3 livros que eu considero importantes no cômputo geral das publicações, eu coloco o seguinte: o livro
do Silvan Muldoon, o primeiro. Tem outros muito interessantes que ele fez também, com o pesquisador que era... Na época não se falava em parapsicologia, mas ele era um parapsicólogo, né? Que era o Edward Carrington. Então ele fez aquele livro, o primeiro deles é a Projeção do Corpo Astral. É muito importante aquele livro. Você tem o livro do Valdo Vieira, Projeciologia, aquele calhamaço, aquele monstro, aquele tijolo, não dá para você ler deitado na cama, tem que botar numa mesa, porque ele é mais ou menos mais um livro de consulta mesmo, né? Então ele tem... mas eu falo desse livro, mas as edições iniciais, as primeiras. Porque eu acho que depois a projeciologia ficou com um jargão muito complicado, em que você primeiro tem que decifrar, aprender a decifrar aquele jargão todo, para entender o que está ali dentro, que é excelente o material dele. Então, as primeiras edições daquele livro Projeciologia, aquele livrão grosso, azul, pesadão, elas são mais simples e têm o mesmo conteúdo. Então, é um dos livros mais importantes que tem. Ele, inclusive, tem traduções em outras línguas e é um livro muito, muito prestigiado, é muito bom. E o livro do Robert Monroe, né, o primeiro também, que é o Viagens Fora do Corpo, eu acho um livro muito importante, muito motivador. Existem outros livros ainda menos conhecidos que são muito importantes também, mas eles não têm o mesmo impacto porque não são conhecidos. Os livros de Caroline Larsen, por exemplo, o livro de Oliver Fox também, são livros importantes, mas eles não têm o mesmo impacto porque não ficaram tão conhecidos. Esses três são os que eu considero, dentre os livros mais conhecidos, estão entre os mais importantes. Eu queria agradecer, primeiramente, a esse convite que foi feito para participar dessa programação aí, desse simpósio permanente das experiências fora do corpo. E dizer que a questão da projeção, alguém me perguntou, você vê a projeção é uma arte mágica? Eu digo que ela é uma arte mágica, sim, mas é principalmente uma arte tradicional, né? É uma arte de autoconhecimento, de conhecimento, de autoaperfeiçoamento, por vários motivos, até pelas relações, até nem cabe aqui que nós não temos tema, relações entre o corpo e a psique, né? Na projeção tem um aprendizado muito importante em relação às suas emoções, à tua identidade, a ponto de Pitágoras dizer, quanto mais vezes a alma estiver separada do corpo, nesta vida, ela se torna melhor. Ela aprende a ter uma autonomia, né? Que o corpo a protege, o corpo alinha as emoções, você sai do corpo, as emoções ficam meio soltas, mas com o tempo você vai arrumando. Então, tem 1000 aspectos da projeção, eu acho muito importante que seja feita a projeção. Tem pessoas que têm mais facilidade do que outras, né? Tem aqueles que saem do corpo com facilidade, aqueles que saem por exercícios, por tentativa e erro, e tem aqueles que passam a sair a partir de uma certa idade devido a algum incidente em suas vidas. São esses basicamente os três. Então, não é necessário que você saia do corpo para você evoluir, para você despertar espiritualmente, né? Porque tem pessoa aí, eu não consigo me projetar, como é que vai ser isso? Não, mas você tem outras práticas que são igualmente poderosas, como a meditação, por exemplo, que não é tão fácil quanto se parece, quando se pensa, mas é bastante mais acessível que a projeção, mas vale a pena estudar a projeção e se dedicar a ela, porque ela é um mundo que se abre, é um universo novo que se abre e na verdade, é um elemento de transformação, um elemento que o projetor, o estudioso, ele aprende a transformar a si próprio, principalmente, e ajudar a transformar os outros e o mundo na direção de que os outros e o mundo precisam e desejam. A projeção ajuda muito isso. Então, é isso aí.